Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Pela Rádio Excelsior AM 840, pela 106.1 FM. Um grande abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, meus amigos do estúdio, Luiz Henrique, Igor Guimarães, Livem Paula, o timaço de técnicos, este time que nos permite falar com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos diretamente de Brasília, de hoje, 13 de março de 2024. E o primeiro ponto é que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou mais cedo agora, desta quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição, também conhecida por PEC, que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. O texto foi aprovado em votação simbólica, sem contagem nominal de votos. E a PEC segue para o Senado e, se for aprovada, será enviada para a Câmara Federal. 4 senadores pediram para registrar voto contrário ao texto: o Marcelo Castro, o Fabiano Comparato, o Humberto Costa e o senador pela Bahia, Jacques Wagner. O tema também está em debate no Supremo Tribunal Federal e a Corte deve decidir se é crime uma pessoa portar maconha para consumo próprio. Essa discussão não tem a ver com a legalização de drogas ou a liberação de entorpecentes. Iniciado em 2015, o julgamento foi retomado no último dia 6, quando o placar estava com 5 votos favoráveis à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e 3 votos contrários. O ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para análise e a análise foi adiada mais uma vez, portanto, ainda sem data para voltar à pauta da Corte. A diferença entre o que está sendo discutido pelo Supremo e o que a CCJ aprovou agora no Senado é a seguinte: enquanto o STF discute descriminalizar o porte de pequenas quantidades de maconha, e não há ainda uma maioria nesse sentido, o texto da PEC não especifica a droga, a quantidade, o tipo a que ele se refere. Portanto, fala sempre de drogas ilícitas. E aí, ao criminalizar até mesmo o porte de pequenas quantidades, a proposta prevê que o cidadão pego nessas condições seja punido com penas alternativas à prisão. E pode até prever algum tipo de medida socioeducativa. É mais uma etapa da disputa entre Senado e Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto é a alta dos alimentos e a popularidade de Lula. Em meio à crise envolvendo as ações da Petrobras, já falamos sobre isso ontem nos nossos 3 pontos, o governo de Lula corre atrás de solucionar um problemão, esses que têm impactado muito a vida dos brasileiros e, consequentemente, a percepção sobre o governo. A alta no preço dos alimentos. Para mim, o principal fator de crise na popularidade do governo federal. O IBGE diz que o aumento é consequência de eventos climáticos, como as temperaturas elevadas e o maior volume de chuvas, que diminui a colheita de parte desses produtos. Mas a inflação é sempre um problema, especialmente quando falamos de alimentos, e para correr atrás do prejuízo, o presidente convocou ministros para uma reunião fora da agenda. E isso é para tentar discutir estratégias e conversar sobre isso. Para terminar, o terceiro ponto é um problemão, que é a relação entre eleições municipais de 2024 e a violência. A ministra do Supremo Tribunal Federal e futura presidente do TSE, que vai estar à frente dele quando for as eleições, tem insistido e disse mais cedo, desta quarta-feira, que possíveis atos de violência em época eleitoral tendem a aumentar. A grande questão é que a gente não pode tolerar isso, mas ela disse, aspas, as eleições municipais normalmente são muito mais violentas do que as eleições gerais. No Brasil, as eleições gerais só se tornaram mais violentas em 2018 e muito mais em 2022. Ninguém pensava em brigar ou esfaquear um candidato à presidência da República. As eleições deverão ver cada vez mais presentes atos de violência e a polarização maior da população
leva a isso, fecha aspas. A ministra Carmen disse que o sistema eleitoral é confiável, mas que o pode levar um eleitor a votar em um determinado candidato pode ser a tal das fake news, das desinformações, e ela chamou de grande mentira. Além disso, ela tem insistido no discurso de ódio e na violência política contra a mulher. É isso, meus amigos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Um grande abraço e até amanhã. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.